Se você já ficou em segundo lugar em alguma coisa, você sabe que o sentimento não é dos melhores. Você treinou forte e deu o seu máximo, mas meio que fracassou, né? Ficar em segundo não é tão ruim assim, só que nenhum lutador de MMA vai concordar com você. Se você não sabe o que é sentir isso, é tipo quando você tá a um golpe de derrotar o chefão no videogame e toma uma porrada do nada e tem que recomeçar do zero. No MMA, já vimos vários lutadores ficarem a poucos segundos de realizar seus sonhos e conquistar um título mundial para finalmente virar o número 1 do planeta, mas viram a vitória escapar por entre os dedos. O esporte já teve várias lutas acirradas e decisões divididas que tiraram a vitória dos desafiantes, mas o vídeo de hoje é sobre 10 lutadores que poderiam ter vencido um cinturão, mas viram a luta mudar para sempre num piscar de olhos. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que quase ganharam um cinturão do UFC. Número 10, Carlos Condit. Carlos Condit é o tipo de cara que merece seu próprio desenho animado, onde ele é um matador de aluguel que usa as próprias mãos para limpar o submundo do crime e acabar com os bandidos com cotoveladas e joelhadas voadoras. O Condit sempre foi um dos melhores lutadores e mais populares da categoria, menos quando ele decidiu seguir à risca a estratégia chata de Greg Jackson para ganhar do Nick Diaz, uma luta que não empolgou tanto assim. Mas essa vitória rendeu a ele o título interino do UFC e uma chance contra Georges St-Pierre, que estava no auge do seu domínio na categoria dos meio médios. Era um duelo interessante no papel, já que Carlos provou que era perigoso em pé e que tinha um arsenal maior do que o estoque de armas de Matrix. A luta foi um pouco como todos esperavam, com uma ótima trocação em pé e Condit distribuindo todos os chutes que ele conhecia, enquanto o GSP focava em botar para baixo e controlar a luta. O terceiro round começou e parecia que as coisas iam esquentar, até que Condit meteu um tiro na cabeça do GSP, a primeira vez que ele ficou realmente perto de ser nocauteado desde aquela antiga derrota para Matt Serra. A torcida e os comentaristas foram ao delírio e Condit partiu como um louco para cima com tudo que podia, mas GSP manteve a calma e aguentou o castigo. Condit descia a marreta e as cotoveladas, mas simplesmente não conseguiu um nocaute. GSP voltou de pé um tempo depois, ainda grog, mas não deu um minuto e Condit já estava de costas no chão de novo. No fim das contas, St-Pierre seguiu no topo do mundo. Número 9, Alistair Overeem. Muitos fãs de MMA ficaram empolgados quando Overeem chegou ao UFC, já que ele estava embalado com uma sequência invicta de 11 lutas antes de esmagar Brock Lesnar na estreia, mas por algum motivo ele parecia estranhamente apático nas duas lutas seguintes, contra Pezão e Travis Browne. Vendo onde esses dois foram parar depois dessas vitórias, é surreal imaginar que eles conseguiriam ganhar do Overeem naquela época. Mas como eu disse, era como se o Overeem soubesse o quão bom ele era e meio que brincava com a comida e acabava pagando o pato. Isso atrasou demais a chance dele pelo título, mas ela acabou vindo depois que ele se mudou para a academia Jackson Winkeljohn e venceu 4 seguidas para ganhar a oportunidade contra o novo campeão Stipe Miocic na cidade natal do cara, Cleveland. Era muita pressão em cima do campeão e Overeem obviamente foi vaiado do começo ao fim, mas não deixou que isso o afetasse. Overeem se aproveitou de um possível nervosismo do Miocic para meter uma bomba no queixo dele logo no começo. Foi o tipo de golpe que nocautearia qualquer um, mas não dessa vez. Overeem já tinha ganho quase todos os cinturões do planeta, menos o do UFC, então deve ter passado um filme na cabeça dele quando Stipe caiu quase morto no chão. Overeem não perdeu tempo e encaixou sua famosa guilhotina, o mesmo golpe que já tinha garantido 7 vitórias a ele no passado, e Stipe deu os 3 tapinhas. Calma, eu tô brincando, ele não deu, mas foi exatamente isso que Overeem disse na entrevista pós-luta, minutos depois de ser nocauteado de forma brutal. O Miocic não bateu, ele escapou da guilhotina e nocauteou ainda no primeiro round. Overeem só foi campeão na cabeça dele mesmo, e ele garante até hoje que sentiu um tapinha. Número 8, Frank Trigg. Eu não acho tão justo assim colocar o Frank Trigg nessa lista, afinal, o árbitro Mari Yamazaki não ajudou quando ele enfiou a porrada no campeão dos meio médios, Matt Hughes. Os dois já tinham se enfrentado no UFC 45 quando o Matt finalizou o Frank no primeiro round, e todo mundo ficou ansioso para a revanche depois de tanta provocação. Não deu nem 60 segundos e os caras já estavam colados na grade, com Frank acertando uma bela joelhada nas bolas do Matt. E Yamazaki até falou cuidado com as joelhadas, então ele obviamente viu o que aconteceu. Ele também viu o Matt segurando o saco e caindo para trás depois, mas por algum motivo não achou uma boa ideia interromper a luta. Isso abriu caminho para o Trigg se vingar e tentar pegar o cinturão. O desafiante jogou o Matt no chão e começou a chover ground and pound para cima dele antes de partir para o mata-leão. O Mike Goldberg mandou logo: o Matt tá em modo sobrevivência, hein? Já que o rosto do campeão ficou mais vermelho do que as
as beterrabas da fazenda Shruti. Só que depois disso veio uma das reviravoltas mais famosas de todos os tempos, com Matt escapando, pegando o Trigg nos ombros e tacando no chão do outro lado do octógono, metendo uma cotovelada nele até pegar na finalização. Foi um final inquestionável poucos segundos depois de Trigg quase roubar o cinturão. Trigg nunca mais chegaria perto de ganhar um título do UFC. Na verdade, ele só lutou mais uma vez no Ultimate antes de ser demitido. Se ele tivesse uma pressão capaz de esmagar melancias, quem sabe teria sido diferente. Número 7, Liz Carmouche. Lembram do fenômeno Ronda Rousey no MMA? Era uma época boa que tornou o esporte ainda mais popular ao redor do planeta, e tudo graças a uma lutadora que depois passou para a obscuridade absoluta. Tipo, eu sei que não é exatamente assim, que todo mundo ainda sabe quem ela é, mas nem se compara com aquela época. Mas a real é que tudo isso quase não aconteceu graças a Liz Carmouche. Dana White anunciou que Ronda seria a primeira lutadora a assinar com o UFC e já chegava com o título peso galo de bandeja antes mesmo de estrear. Não é sempre que um campeão é coroado antes mesmo de lutar, mas isso já aconteceu outras vezes antes. A primeira luta feminina aconteceu no UFC 157, Ronda estava invicta até aquele momento, com todas as vitórias vindas por armlock no primeiro round. O vídeo das vitórias dela era inacreditável, tinha muita pressão em cima dela para replicar isso dentro do UFC. A pressão deve ter ficado ainda maior quando a Liz pegou suas costas com apenas 40 segundos de luta. A Ronda se levantou com Liz ainda mochilada e eu fiquei de cara tipo Roy Nelson, bem irônico considerando o que estava para acontecer. Já pensou? Todo esse hype e ela toma um mata-leão em menos de um minuto? Liz meteu uma força que até deslocou o maxilar de Ronda, mas a campeã não bateu. Elas voltaram pro chão e a Ronda conseguiu seu famoso armlock a segundos do fim. Sério, foi uma luta digna de cinema e o desfecho tragicômico seria a Ronda perdendo. Carmouche poderia ter sido a primeira campeã do UFC e o fenômeno Rousey nunca aconteceria, o que poderia levar ao fim as mulheres no UFC. Número 6, Michael Chandler. Depois que Michael Chandler cantou a pedra e explodiu a cara de Dan Hooker, eu já estava pronto para acreditar em qualquer coisa que esse homem prometesse. O cara já tinha uma carreira digna de muito respeito, treino duro e uma confiança inabalável em si mesmo. O Chandler enfrentaria o Charles do Bronx, que havia se tornado um dos lutadores mais completos e mais perigosos a entrar no octógono. A jaula se fechou no UFC 262 e eles foram pro pau como dois hipopótamos famintos tentando acabar com a luta a cada segundo. O Chandler sobreviveu a uma tentativa de finalização no começo e partiu para cima do brasileiro. O Chandler sempre disse que era um dos melhores pesos leves do mundo quando ainda estava fora do UFC e agora estava no octógono para se provar. Ele derrubou o Charlinho e começou a bater no ground and pound da mesma forma que nocauteou o Dan Hooker na estreia, quando prometeu fazer a mesma coisa com qualquer um que tivesse na sua frente. O cara estava tornando realidade o que disse depois de se provar por uma década no Bellator, estreando de uma forma espetacular e agora a poucos segundos de se tornar o campeão do UFC. Mas ele não contava com a astúcia do Charles, que sobreviveria ao atropelo com um bom movimento de cabeça e voltaria num ritmo absurdo logo no segundo round para nocautear o americano. O Chandler ficou perto demais de ganhar o título do UFC e eu ainda acho que vai ter uma nova oportunidade pelo título no futuro. Número 5, Tim Elliott. Essa aqui foi quase um episódio de Além da Imaginação. Demetrious Johnson praticamente limpou a categoria dos moscas duas vezes e o UFC não sabia mais o que fazer para manter o campeão ativo. Já tinha rolado o papo de fechar a divisão, mas em vez disso o UFC resolveu criar um TUF com campeões pesos moscas de vários eventos ao redor do mundo para ver quem seria o próximo desafiante do DJ. Eu acho que a mesma ideia com outra categoria teria feito um sucesso absurdo, mas o peso mosca sempre foi meio ignorado pela galera. As coisas até estão esquentando mais agora, mas naquela época não acontecia nada de muito incrível. O TUF contava com um rapaz chamado Tim Elliott, que por si só já foi um tanto quanto surpreendente, já que ele estava no UFC um ano antes e meteu 3 vitórias seguidas para se tornar o campeão peso mosca do Titan FC. Loucura, né? Ele acabou ganhando o reality show e enfrentou o Demetrious, mas ninguém achava que seria qualquer coisa diferente do habitual, um passeio do campeão. Mas bastaram 30 segundos para a luta ir pro chão e tinha encaixar uma guilhotina. Eu pensei logo, fudeu, os caras criaram um reality show para arrumar mais uma vítima pro campeão e não é que o cara vai vencer essa porra? Será o fim do Minnie Mouse depois de tanto domínio? A guilhotina tava apertada e Tim já tinha batucado muita gente com ela no passado, mas Demetrious conseguiu escapar. O Tim partiu para um triângulo de mão e deu aquela sensação de que estava prestes a testemunhar algo histórico, algo digno de estourar o champanhe do UFC, mas o Demetrious escapou de novo antes de vencer na decisão. Demetrious enfrentou muita gente boa ao longo dos anos e eu nunca imaginei que Tim Elliott seria o único a levar perigo. O cara chegou perto demais de roubar o cinturão do UFC. Número 4, Dan Henderson. Os deuses do MMA resolveram dar um presente a Dan Henderson, mais um title shot depois de 20 anos de uma carreira gloriosa nos rings. O coroa já tinha conquistado vários cinturões, mas ainda faltava o do UFC, e não é como se ele não tivesse tido suas chances, afinal, ele entrou no UFC como campeão duplo do Pride e lutou pelos 2 títulos no octógono. Primeiro ele perdeu para Rampage no UFC 75, duelo válido pelo cinturão dos meio pesados, e depois ele perdeu para Anderson
Anderson Silva nos médios. A chance contra John Jones anos depois desceu pelo ralo depois que ele se lesionou, e Henderson acabou perdendo algumas lutas depois. Pelo menos o Henderson vinha de vitória quando enfrentou o Michael Bisping no UFC 204. Isso, claro, pelo cinturão dos médios, mesmo que essa vitória não tivesse sido lá essas coisas. O adversário não era nada demais. A escolha irritou muita gente, mas não tinha jeito. O quarentão ia enfrentar o Bisping pelo título. E quer saber, na boa, pelo lado do marketing, a ideia era ótima. Afinal, o Bisping teria a chance de vingar a derrota mais humilhante da sua carreira. O Henderson era super popular, então os gringos curtiram a ideia de encerrar a carreira dele com sua última oportunidade. A luta começou como da primeira vez, quando Dan Henderson nocauteou com a famosa H-Bomb. Mas o Bisping estava atento dessa vez, só que o coroa é malandro e sabe confundir os adversários. A uns 30 segundos do fim do primeiro round, o Henderson acertou a mesma pedrada mais uma vez, repetindo até o soco saltado com o Bisping caído no chão, emendando com ground and pound para tentar finalmente pegar o cinturão, depois de várias tentativas frustradas. O Bisping sobreviveu, mas voltou a ficar na merda no minuto final do segundo round. No fim das contas, o Bisping venceu uma decisão muito apertada e o Henderson se aposentou do MMA. Eu sou fã demais dos dois, mas o Henderson quase repetiu o feito com quase 50 lutas nas costas, o que seria um desfecho espetacular para a carreira da lenda. Número 3, Gray Maynard. Gray Maynard era 10-0 no MMA e um cara realmente assustador, não só porque tinha um jogo incrivelmente dominante e as mãos pesadas, mas o fato de estar invicto dava ainda mais confiança ao maluco. Para completar, ele ia enfrentar o Frank Edgar, lutador que já tinha vencido anos antes, então eu tenho certeza que ele entrou no octógono certo de que ia ganhar. Os fãs não botavam muita fé no Frank também. Ele ganhou do BJ Penn, eu sei, mas meio que surgiu do nada e era pequeno demais para a categoria, e ainda não tinha se provado de verdade, e foi na luta contra Maynard que tudo isso mudou. O Gray partiu para cima de Edgar com a força de um leão faminto e precisou de pouco mais de um minuto para mandar o Frank à lona, atirando para cima dele como se estivesse numa guerra. O atropelo continuou e eu confesso que eu achei que o Frank ia apagar a qualquer momento, cambaleando de um lado para o outro no octógono. O Maynard caçava o Frank sem parar, batendo no cara como se fosse mala velha. Ele derrubou o Frank 3 vezes em um round e deve ter pensado que era questão de tempo para se tornar o campeão, mas Frank e Edgar sobreviveu e eles acabaram empatando naquela noite. O filme quase se repetiu na trilogia, mas o Frank nocauteou o Gray Maynard dessa vez, dando início a uma triste sequência de derrotas e enterrando a chance de título do americano. Maynard poderia ter se tornado campeão no UFC 125 se fosse outro árbitro naquela noite. Número 2, Shane Carwin. Shane Carwin e Brock Lesnar, seu oponente no UFC 116, apareceram na nossa lista de pesos pesados mais assustadores de todos os tempos, e o motivo é óbvio, né? Já que ambos são gigantes por natureza e capazes de esmagar o crânio de qualquer ser humano. O Shane estava invicto no MMA com nocautes rápidos em todas as lutas, sem nem suar em algumas delas, e tinha todas as armas para se tornar o campeão do UFC, só que Brock Lesnar estava voando baixo, não seria um rival fácil. A luta deles foi de dor, muita dor. Um minuto depois do gongo soar, o Carwin já meteu um uppercut na fuça do campeão e partiu para cima como um furacão que meteria medo até a Helen Hunt. Foi um show de ground and pound para cima do Brock. Normalmente só um soco já seria o suficiente para apagar alguém, mas o árbitro Josh Rosenthal viu aqueles punhos do tamanho de um micro-ondas acertando a cabeça igualmente grande do Brock por 2 minutos seguidos e deixou rolar mesmo assim, com o Brock tomando porrada sem esboçar uma reação sequer de defesa. Qualquer outro árbitro, talvez até mesmo o Mari Yamazaki ou Steve Mazzagatti, poderiam ter parado essa luta, mas o Rosenthal deixou o pau cantar. O problema é que o Shane morreu no gás e o Brock pegou no triângulo de mão para vencer. Shane Carwin só lutou mais uma vez depois disso contra Junior Cigano e perdeu. O Carwin fez história ao ganhar o título interino contra Frank Mir, mas ficou a poucos socos de se tornar o campeão linear do UFC. Número 1, Brian Ortega. Se o esqueleto de adamantium do Wolverine fosse real, eu aposto que o Brian Ortega teria esse troço dentro dele. Além de ser um dos melhores faixas pretas a entrar no octógono, o cara é feito de alguma coisa diferente. A capacidade dele de tomar porrada e seguir em frente em busca da vitória é simplesmente inacreditável, e se você tem um jiu-jitsu tão bom quanto o dele, não é surpresa ver ele dar volta por cima, aproveitar o mínimo de espaço possível e botar os adversários para dormir e, claro, tirar a alma do corpo deles. O Ortega foi atropelado pelo Max Holloway na primeira vez que lutou pelo título do UFC, mas teve outra chance depois de gravar uma temporada do TUF com o novo campeão Alexander Volkanovski. Ortega mostrou algumas melhorias na trocação, mas o Alex é um cara complicado de se enfrentar em pé. O detalhe é que jiu-jitsu poderia ser o pulo do gato nessa luta. Ortega realmente estava se cansando de tanto tomar porrada e parecia que o campeão estava perto de liquidar a fatura, mas foi aí que o Ortega acertou um ótimo soco e já caiu na montada, pegando uma das guilhotinas mais apertadas que eu já vi na vida. Ortega estava sentado no peito do campeão, apertando como se estivesse tentando tirar as últimas gotas de pasta de dente da cabeça do Volkanovski. Diante de milhões de pessoas com a cabeça do campeão já quase explodindo a poucos segundos de dar adeus ao cinturão. It was off. Fuck, I'm about to lose the belt deep.
É isso, não tinha jeito, o jiu-jiteiro se tornaria o campeão do mundo, mas Volkanovski se recusou a bater e Ortega perdeu a posição uns 20 segundos depois. Parecia que o pesadelo tinha passado, mas não, já que Ortega encaixou o seu temido triângulo que, dessa vez, sim, parecia inescapável. Mas é claro que esse baixinho é duro pra caramba e sobreviveu mais uma vez. Foi um round inacreditável, uma luta insana. O Ortega tomou uma surra depois disso, mas não desistiu. Eu tenho certeza que ele vai ganhar outra oportunidade pelo cinturão um dia. E aqui vai um salve para o Belion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Belion no Twitter através do Belion_Plays. E um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @cultome_. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.